Bem-vindos, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Tá no Foco. Tá no Foco é uma organização da RT Performance, que é uma empresa do grupo Academia de Finanças Rafael Toro. Prestigiem o nosso canal do YouTube e venha compartilhar conosco muitos insights sobre liderança e educação. Pessoal, hoje eu estou trazendo então aqui conosco a Andréa Moreira, que ela é responsável pela educação corporativa da cooperativa Sicredi das Culturas RS-MG. Seja muito bem-vinda ao nosso ambiente e ao nosso podcast, Andréa. Olá, Sandro, tudo bem? Então, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Me senti lisonjeada realmente em receber o convite e é uma paixão minha a educação. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui nesse momento. Legal, legal. Muito obrigado, então. E, Andréa, eu anotei aqui várias perguntas, várias curiosidades que eu tenho certeza que quem está nos escutando e nos assistindo nesse momento gostariam de saber também. A primeira delas é o seguinte: você teve uma grande trajetória na educação formal. O que mais te surpreendeu ao migrar então para a educação corporativa? O que muda quando a aprendizagem sai de uma sala de aula e ela entra na estratégia de uma organização? Realmente é uma pergunta super provocativa, Sandro, e por muitas vezes eu me fiz esse questionamento. Por que aquilo que a gente entrega em sala de aula por vezes é distante daquilo que a gente precisa dentro das organizações, né? Então, depois de uma experiência aí de 16 anos na educação formal, como você trouxe, eu trabalhando com educação profissional, com o ensino superior, principalmente no ensino superior, eu me fazia esse questionamento. Que quando a gente forma uma turma, esses profissionais ainda têm uma certa dificuldade de entender como é que está funcionando, então, o mercado de trabalho, de buscar uma colocação dentro daquilo que eles desejam, né? E uma das principais diferenças que eu enxergo é que quando a gente está em sala de aula, a gente tem um foco em conteúdo. A gente tem um foco muito forte em entregar conceitos. E quando a gente vai aí para o mundo corporativo, né, a gente vai para dentro das empresas, a gente passa a ter uma necessidade de desenvolvimento focado em competências. A gente precisa ter aplicabilidade daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Então, a educação corporativa, ela é viva, ela acontece no tempo real, na necessidade real das organizações, e eu acho que o principal, ela precisa estar alinhada com os objetivos do negócio. E hoje eu não consigo enxergar as organizações sem um espaço de educação corporativa, sem a educação estar acontecendo em todos os ambientes, a todo momento dentro das empresas. Nossa, que belo insight. Olha, muito bom. Muitas coisas que deixam a gente pensando nessa tua resposta aí. E vou aproveitar esse gancho então e perguntar o seguinte: hoje a gente fala muito sobre o papel do líder como um formador. Mas o líder de hoje, ele precisa também ser um educador, ou não? E se ele precisa ser um educador, como é que ele equilibra toda essa performance de educador e de formador? Ser líder por si só já é um grande desafio, né? Sandro, vocês vêm trabalhando aí na RT seguidamente com esse tema, né? É um dos temas principais, o foco principal de vocês, né? E é um super desafio equilibrar todos esses pratos, né? O papel da liderança em educação, para mim, ele acontece pelo exemplo. Eu não tenho como cobrar do meu colaborador, eu não tenho como exigir que ele participe de alguma formação se eu não dou esse exemplo, né? E quando eu falo em formação, eu não estou falando aqui em fazer uma nova graduação, uma pós-graduação, eu estou falando muitas vezes naquela agenda que a gente precisa estar efetivamente exercitando a nossa presença ali. E muitas vezes o líder não dá esse exemplo. Então, a gente precisa contar principalmente com a liderança pelo exemplo. E, a partir desse exemplo, ele tem a condição de gerar um contexto de aprendizagem, de ser um líder educador. Obviamente, não é somente nesse formato, mas eu acho que o principal papel é ser exemplo. O líder ele precisa entender que o time aprende cada dia
com a sua atitude, com a atitude que ele tem, né? Então, acho que é fundamental poder contar muito mais do que orientar no sentido de oferecer um auxílio educação, pagar uma determinada formação. Muitas vezes as nossas atitudes dizem mais do que palavras, do que valores monetários. O líder forma pelo exemplo. Perfeito, perfeito mesmo. E no contexto corporativo, então, qual é a diferença entre formar pessoas e formar talentos? Ou melhor, como identificar um talento dentro de uma equipe e oferecer o caminho para que esse potencial se transforme na entrega real que a gente tanto precisa? Sandro, acho que a gente tem uma combinação necessária e que a gente precisa estar muito atento, porque por vezes a gente acaba sobrepondo uma a outra ou até esquecendo de uma, que é o conhecimento, que é necessário, a gente não consegue fugir dele, a atitude, e aí eu entendo que a atitude ela é muito mais do profissional do que do incentivo da empresa, do incentivo do próprio líder e da própria oportunidade, né? Muitas vezes a gente percebe as pessoas esperando a oportunidade, mas não se preparam para essa oportunidade. Então, essa combinação de conhecimento, de atitude e de oportunidade, ela é fundamental. Desenvolver talentos com base nessa combinação de conhecimento, atitude e oportunidade, é necessário que as empresas elas abram espaço para que essa combinação efetivamente aconteça, aliado aí principalmente com o protagonismo individual de cada colaborador, de cada pessoa, cada indivíduo que por vezes é um talento e precisa compreender como que essa combinação pode acontecer dentro dessa empresa. Por vezes a pessoa também precisa de uma determinada orientação a respeito de como se movimentar dentro dessa combinação de conhecimento, atitude e oportunidade. Então, abrindo esse espaço, com certeza, vários talentos florescem. Nossa, André, essa tua combinação de resposta com insight me trouxe a seguinte questionamento. Nós já conversamos algumas vezes nos bastidores e em alguns outros eventos sobre a cultura de uma empresa, né? A cultura de uma organização, a cultura de uma equipe. E aí eu te pergunto, como é que a cultura de uma organização influencia diretamente a forma como as pessoas aprendem e se desenvolvem? No ambiente do trabalho ou também no ambiente geral, mas acima de tudo numa cooperativa, como a Cooperativa Sicredi das Culturas, RS MG, como que vocês trabalham esse alinhamento entre a cultura e a formação? Eu entendo, Sandro, que a educação corporativa ela assume um papel estratégico quando se fala em cultura e em cultura de aprendizagem. Cultura de aprendizagem precisa ser entendida como fundamental também nas organizações. A Sicredi das Culturas abriu espaço para que a gente trabalhasse nesse movimento de cultura de aprendizagem e por isso a gente vem desenvolvendo inúmeras atividades, diversas trilhas de aprendizagem que acabam refletindo aí nos nossos resultados. A educação corporativa ela é estratégica no momento em que ela passa a atuar com foco no resultado do negócio, por meio, obviamente, do desenvolvimento das pessoas. Então, esse olhar, ele está presente em todas as construções que nós realizamos. Então, nós trabalhamos aqui na Sicredi das Culturas com diversas trilhas, como eu falei anteriormente, e não com entregas pontuais. A educação corporativa, ela é estratégica no momento em que ela passa a atuar com o foco no resultado do negócio, por meio, obviamente, do desenvolvimento das pessoas. E esse olhar, ele está presente em todas as construções que nós realizamos hoje nas Sicredi das Culturas RSMG. Nós trabalhamos com foco em trilhas de desenvolvimento e não com entregas pontuais. Por meio das trilhas de desenvolvimento, nós entendemos, então, que o colaborador ele pode perseguir uma jornada, ele pode percorrer, então, uma jornada de aprendizagem
ele pode adquirir novos conhecimentos e se desenvolver ao longo do tempo. Então, a gente não tem um início e um final, a gente tem uma educação continuada. E ao se perceber em desenvolvimento constante também, esses colaboradores, eles compreendem o valor da aprendizagem. E aí a cultura de aprendizagem, ela está efetivamente instalada. Brilhante, brilhante. E falando nisso, qual o formato ou qual estratégia que você considera mais eficaz? Vamos lá, estou falando de workshop, de mentoria, da própria trilha que tu comentou tão bem aí, de uma aprendizagem experimental. Qual é que é o maior desafio na formação de líderes e profissionais dentro de organização, especialmente no Sicredi das culturas RSMG que tu entende hoje? Sandro, eu não diria que é um desafio, mas eu diria que a gente tem que estar sempre vigilante a não se acostumar sempre com as mesmas coisas. Então, a gente precisa estar aberto a tudo isso que tu trouxe, tudo isso é possível dentro de um processo de aprendizagem, né? Hoje a gente tem modalidades diversas, a gente tem o presencial, a gente tem o online, a gente sabe muito bem que uma entrega que a gente faz no presencial, ela não acontece da mesma forma no online, elas têm as suas particularidades. E por conta dessas particularidades é que a gente precisa estar de coração aberto a todas as metodologias possíveis a serem utilizadas, porque é isso que deixa rico os momentos. E eu sempre entendo que conectar teoria e prática gera engajamento. Então, eu preciso, enquanto facilitador de um processo também, estar aberto e entender que eu também tenho o direito de me experimentar e propor às pessoas atividades diversas. Por vezes a gente acha que eu estou trabalhando com adulto, então eu não posso sair de um determinado padrão. Muito pelo contrário, o adulto se permite muito e ele gosta muito de se experimentar em novas metodologias. E no caso, não só o coração aberto, né, mas também a agenda aberta e os olhos muito abertos. Porque a gente está falando do interior do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, não é pertinho não. Então eu fico pensando assim, a tua agenda durante o dia acaba sendo bastante comprometida nesses temas. Muito legal. E olhando para frente, o que você acredita que será essencial nas estratégias de educação corporativa nesses próximos anos? Como lidar, né, com essas diferenças de geração, de perfil e todo o processo de aprendizagem contínua que está chegando agora? Sandro, no segundo semestre do ano passado, eu participei de uma formação e a facilitadora daquela formação, ela fez um comentário que nunca mais saiu da minha cabeça, né? Que ela comentava que o conhecimento é a moeda do século. E eu complementaria com o conhecimento aplicado é a moeda do século, tá? Eu posso deter muito conhecimento, mas se eu não aplicar, ele não tem valia para mim, né? Então, isso para mim é algo primordial. E a aprendizagem personalizada, para mim, ela ganha um espaço muito grande quando a gente tem essas diferentes gerações. Não tem mais como a gente resistir ao fato de que nós temos profissionais diversos, com idades diversas, com experiências diversas e expectativas muito diferentes também. Então, a aprendizagem personalizada, para mim, é algo que está muito presente nas nossas construções. A tecnologia, ela está a nosso favor e precisa ser explorada da melhor forma, com a melhor aplicabilidade. Mentorias é um outro exemplo também de metodologias que dão muito certo, principalmente por conta dessa diversidade que nós falamos anteriormente. E uma questão que eu sempre trago para qualquer movimento de construção que nós vamos fazer é que nós somos sempre aprendizes e educadores. Nós estamos a todo momento aprendendo e ensinando. E a gente muito mais aprende quando a gente ensina do que quando a gente está numa outra situação, né? E outra questão é que
todas as áreas da empresa, elas possuem um papel fundamental em educação. E aí, voltando lá no que a gente falou antes, isso também é cultura de aprendizagem, né? Então, eu preciso conseguir olhar para a minha área e entender, nossa, o que eu tenho aqui que eu posso contribuir, né? E o que eu posso fazer junto com as demais áreas para o crescimento do negócio. Nossa, André, muito legal, concordo integralmente contigo. Esse tema de aprender ensinando e ensinando aprendendo. Eu acho que isso aí é fundamental, principalmente no ambiente corporativo com adultos. E falando nisso, eu vou fazer mais algumas provocações aqui para a gente partir para o nosso encerramento. Existe algum erro comum, na tua percepção, que as empresas cometem, estão cometendo, quando elas pensam na educação corporativa? E aí, o que a gente poderia fazer para evitar esses erros comuns? Eu não diria que são erros, Sandro, mas eu acho que por vezes a gente menospreza esse detalhe. A gente deixa ele para um segundo momento e esse segundo momento não chega e acaba por vezes que a gente não visita essa questão, que é a gente precisa saber quando a gente constrói uma proposta de aprendizagem, qual é o resultado do negócio que vai ser impactado com aquela entrega, com aquela solução que eu estou propondo. A gente precisa deixar claro desde o início também para as pessoas o porquê daquela proposta, os comportamentos que nós gostaríamos de melhorar e o resultado que a empresa gostaria de atingir, então, com aquela entrega, com aquela construção, né? Então, a gente precisa saber qual é o indicador que vai refletir, que vai responder, então, essa entrega, essa construção de aprendizagem que foi feita. A gente precisa também entender que eu também não considero que é um erro, mas às vezes é um equilíbrio que a gente precisa buscar um pouco mais, que uma entrega de aprendizagem feita hoje, ela tem um tempo para refletir. Então, a gente precisa compreender, enquanto organização, que o reflexo ele não é imediato. A gente leva um tempo. Na maioria das vezes, quando a gente faz construções de aprendizagem, a gente tem foco em mudança de comportamento. E quando a gente fala em mudança de comportamento, o resultado ele não é imediato. Nós estamos falando de pessoas que precisam tomar consciência da necessidade de melhoria de comportamento e aí colocar em prática. Então, nesse sentido, a gente precisa controlar também a nossa ansiedade, entender que o resultado de uma entrega de aprendizagem, ela não é imediata e ela acontece dentro de um período de tempo. E por isso também a nossa aposta enquanto cooperativa em trilhas de aprendizagem, porque a gente consegue permanecer reforçando aqueles aspectos que estão em processo de desenvolvimento, né? E para fechar, então, esse momento aqui dessa pergunta, eu sempre faço uma reflexão de que o plantio ele precisa ser constante para que a nossa colheita também seja boa. Então, como a gente falou ao longo desse nosso momento aqui, tem o papel da liderança como um exemplo, tem o papel de todas as áreas da empresa se entendendo como educadores e tem o papel de cada indivíduo também entendendo que ao mesmo tempo que ele aprende, ele também ensina. Muito legal, muito legal. E para começar, né, para fechar mesmo, então, qual é que é a tua maior convicção sobre o desenvolvimento humano hoje? A minha maior convicção sobre desenvolvimento humano é que a educação transforma, Sandro. Eu sou apaixonada por educação. Eu percebo a transformação das pessoas por meio dela, trabalhando a minha vida profissional toda com educação. Ver uma pessoa que começa um processo de desenvolvimento e que se descobre ao longo do tempo, que se percebe, que busca autoconhecimento, que busca autodesenvolvimento, essa transformação ela só acontece por meio da educação. Não existe mágica, né? Existe muito esforço e protagonismo de cada um. Então, é aquela questão também que por vezes a gente fala, mas o meu colega conseguiu e eu não consegui, né? Então, também fica aqui uma convicção
e que eu preciso olhar para o meu processo de desenvolvimento, que é diferente do teu, que é diferente dos demais, e cada um vive um processo de desenvolvimento único e que no seu tempo as coisas acontecem. Nossa, André, eu tenho que te agradecer muito pela tua participação. Eu posso te garantir que eu aprendi muito nesse momento aqui contigo aí, foi muito legal, foi muito bacana. Eu tenho certeza que quem está nos escutando, quem está nos assistindo, está também aprendendo muito e deve ter feito várias anotações aí pela tua capacidade de transmitir esse recado. E eu queria então mais uma vez agradecer a Andréia, agradecer a cooperativa Sicredi das Culturas, RSMG, por ter uma profissional brilhante como você e nos compartilhar alguns momentos como esse para a gente fazer algumas reflexões. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Continue nos assistindo, continue nos seguindo no YouTube. A gente vai continuar com episódios com pessoas interessantes, com pessoas com alta capacidade de transmitir recados que são fundamentais para o nosso crescimento enquanto profissional e enquanto ser humano. Obrigado a todos aí e até o próximo episódio. Obrigado, André.